Palmeiras. Então, galera palmeirense, o Palmeiras ganha mais uma, o Palmeiras engata sua terceira vitória consecutiva, 2 na Libertadores da América, onde o Palmeiras assume a liderança do seu grupo rumo à liderança em geral da Libertadores da América, meus amigos palmeirenses. E outra vitória no Campeonato Brasileiro, no último domingo aí, contra o Sport, meus amigos palmeirenses. E agora, neste sábado, tem clássico, a vingança do Campeonato Paulista. Eu já falei para vocês, sábado é dia da gente amassar a gambazada. Sábado é dia da gente mostrar para esse timinho da gambazada que o Palmeiras é muito superior a eles, meus amigos palmeirenses. Então, o Palmeiras ganhou ontem por 1-0 com o gol do Richard Rios, que garantiu aí a vitória do Palmeiras. E o Richard Rios, além de fazer o gol, causou bastante problema na partida, meus amigos palmeirenses. Mas antes de falar do Richard Rios, eu quero falar aqui do Rafael Veiga, que aos 10 minutos da primeira etapa sofreu ali uma lesão no ombro, meus amigos palmeirenses. E o Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras comunicou aí que o Veiga teve uma luxação no ombro esquerdo de Rafael Veiga. O meia passará aí por novos exames nesta sexta-feira. Então, provavelmente aí no dia de hoje ou amanhã, a gente vai saber aí o que realmente aconteceu com Rafael Veiga. E estou pedindo a Deus que não seja nada demais, que não seja a mesma lesão que sofreu o Maurício, que o Veiga não passe aí muito tempo aí parado sem jogar, meus amigos palmeirenses. Então vamos pedir aí, orar pela recuperação do Veiga, meus amigos palmeirenses. Então, voltando agora a falar sobre o Richard Rios. O Richard Rios fez o gol e mandou a torcida calar a boca, meus amigos palmeirenses. Eu só não entendi o que aconteceu. A torcida estava xingando ele antes de começar a partida. A torcida estava pegando no pé do Richard Rios. A torcida estava cobrando o Richard Rios, porque todo jogo com a gambazada ele entrega a paçoca. O que foi que aconteceu, meus amigos palmeirenses? Então, olhe bem. Após o Richard Rios fazer o gol e mandar a torcida calar a boca, e se você perceber, o Richard Rios nem comemora o seu gol. E aí a torcida palmeirense, toda vez que o Richard Rios pegava a bola, começava a vaiar. E sem falar o canto da torcida. Ei, Rio, vai tomar caju. Ô, Rio, presta atenção. Muito respeito com a torcida do Verdão. Além disso aí, a torcida aí vaiou. E o Richard Rios sentiu. Richard Rios depois pediu desculpa várias vezes ali dentro de campo. Foi lá na mancha alviverde também. Pediu desculpa, jogou a sua camisa para a torcida, e a torcida aplaudiu aí e perdoou o Richard Rios. Richard Rios também usou aí o vídeo da Libertadores para pedir desculpa para a torcida do Palmeiras. Eu espero que não aconteça isso mais, porque realmente é uma falta de respeito, meus amigos palmeirenses. Todos os jogadores que fizeram isso com a torcida não saíram muito bem do Verdão. Lembra do Breno Lopes? Lembra do Luiz Adriano? Lembra do Zé Rafael? Todos eles saíram do Palmeiras, meus amigos palmeirenses. E apesar das entregadas de paçoca do Richard Rios com a gambazada, ele é um bom jogador, meus amigos palmeirenses. Então, para mim, assunto encerrado. Para mim, ele está perdoado. Reconheceu o seu erro ali no exato momento, pediu desculpa ali várias e várias vezes. A torcida também reconheceu aí que ele pediu a desculpa, era sincera, aplaudiu e perdoou o Richard Rios, meus amigos palmeirenses. Então, galera palmeirense, é o seguinte, eu quero exaltar a boa partida do Felipe Anderson ontem, meus amigos palmeirenses. Abel Ferreira afirmou que acredita que o Felipe Anderson é um dos jogadores que mais prejudicou aí este ano por conta das lesões. Segundo o treinador, o meia está jogando em todas as posições para suprir aí carência da equipe, meus amigos palmeirenses. Então, o Felipe Anderson entrou ali no lugar do Rafael Veiga e deu para ver ali que ele fez alguma dobradinha ali
com Estevão, meus amigos palmeirenses, pelo lado esquerdo, aonde é o lado que o Felipe Anderson rende mais, aonde é o lado que o Felipe Anderson jogou ali praticamente aí a sua vida inteira lá na Lazio da Itália, meus amigos palmeirenses, e ele foi muito bem, ele jogou muito bem, meus amigos palmeirenses, era isso que a gente esperava do Felipe Anderson, e até que o Abel Ferreira arrumou ali um esquema tático que dá para jogar os dois ali naquela posição. Porque, de vez em quando, o Felipe Anderson jogava um pouquinho no meio, o Estevão ia para a ponta, depois trocava e ficava alternando, meus amigos palmeirenses. E a gente viu um bom futebol do Felipe Anderson na noite de ontem, meus amigos palmeirenses. Então, olhe bem, quem entende de futebol, sabe que o Felipe Anderson não é um bagre. Ele não é um perna de pau, ele é um bom jogador, um baita jogador, meus amigos palmeirenses. Só que, desde o momento que ele chegou no Palmeiras, o futebol dele não estava encaixando no que o Abel Ferreira vinha pedindo. Um cara que jogou toda essa bola na Europa, como é que esse cara iria ser ruim, meus amigos palmeirenses? Alguns torcedores vão falar, o cara jogou uma partida boa, tu já tá elogiando o cara? Não, meus amigos palmeirenses. Alguns torcedores falam, olha, mandou o Rony embora para trazer esse Felipe Anderson. Galera, quem entende de futebol sabe muito bem que o Felipe Anderson tem muito mais qualidade, muito mais técnica do que o Rony, pelo amor de Deus, meus amigos palmeirenses. Então, era questão aí de organização do Abel Ferreira saber ali encaixar o Felipe Anderson no lado que ele gosta de jogar, meus amigos palmeirenses. Então a gente espera de verdade que daqui para frente o Felipe Anderson jogue sim, como foi o jogo de ontem, tenha mais oportunidade, como foi no jogo de ontem, e renda um bom futebol. Meus amigos palmeirenses, é isso que a gente espera, torcedor palmeirense. E eu quero também destacar a boa partida do Vitor Roque. Vitor Roque fez um bom jogo, fez o gol, mas foi marcado ali um impedimento ali muito estranho aquela linha, meus amigos palmeirenses. Para mim, não sei não, hein? Para mim, eu não sei não se foi impedido aquilo ali não, é porque é brincadeira, hein? E com assistência, uma linda assistência do Felipe Anderson. E outro detalhe, o gol do Palmeiras foi assistência também do Felipe Anderson. Felipe Anderson, se não tivesse sido anulado o gol do Vitor Roque, iria ser 2-0 Verdão, com duas grandes assistências do Felipe Anderson, meus amigos palmeirenses. Então, o Vitor Roque teve movimentação, lutou bastante, deu passes decisivos e muita dedicação, meus amigos palmeirenses. O que falta ali é o coletivo funcionar para ele engrenar. O coletivo de ontem, o camisa 9 apareceu. Só que as bolas que é para chegar nele, a única que chegou deram impedimento, né? E ele marcou. As bolas que o Flaco Lopes recebeu ontem, meus amigos palmeirenses, se fosse o Vitor Roque, ele teria marcado, meus amigos palmeirenses. Não é que toda vez ele vai ficar cara a cara e vai fazer todos os gols, não. Uma hora ele vai perder, normal. Mas perder como o Flaco Lopes está perdendo, como o Rony perdia no Palmeiras, isso não é normal, meus amigos palmeirenses. Então eu quero corrigir uma coisa que eu falei ontem no pós-jogo, olhe bem. Diz que o primeiro tempo foi horrível, que o Palmeiras não jogou nada e tal. Então eu quero corrigir isso. Eu analisando direitinho a partida, o Palmeiras não fez uma partida ruim, não, meus amigos palmeirenses. O seu Portenho não fez completamente nada, meus amigos palmeirenses. Não assustou o nosso goleiro, o Everton, meus amigos palmeirenses. Palmeiras fez uma boa partida sim. Não foi um espetáculo, não foi um show do Palmeiras, não. Mas também não foi uma partida ruim do Palmeiras, não, meus amigos palmeirenses. Palmeiras sim fez um primeiro tempo ali abaixo do rendimento, do que esperava, mas criou sim algumas oportunidades. E no segundo tempo, o Palmeiras evoluiu bastante ali. Então, olhe bem, Palmeiras poderia ter saído muito bem com 2-0 na primeira etapa.
e com os 2 gols cara a cara que o Flaco Lopes perdeu no segundo tempo, mais outras oportunidades, Palmeiras poderia, o jogo ontem poderia ter terminado 3-4-5-0 tranquilamente, meus amigos palmeirenses. Infelizmente, a gente está cometendo o mesmo problema de antes, que é não matar a partida, é criar muitas oportunidades e não reverter isso em gols, meus amigos palmeirenses. É isso que o Palmeiras vem pecando e muito desde o ano passado, né? Eu ia falar na temporada 2025, mas não, é desde o ano passado, meus amigos palmeirenses. O Palmeiras cria e não está convertendo em gols, meus amigos palmeirenses. E também tem que criar para o nosso centroavante, porque com o Flaco Lopes consegue ter as oportunidades e o Vitor Roque não. Será que o Flaco Lopes se posiciona melhor do que o Vitor Roque? Eu acho que não. Eu acho que é questão de oportunidade ali, que as oportunidades estão aparecendo para o Flaco Lopes e ainda não está aparecendo para o Vitor Roque, que se movimentou muito bem, correu bastante, lutou, deu passe decisivo e teve muita dedicação, meus amigos palmeirenses. Então, é questão aí de tempo para o Vitor Roque fazer o seu primeiro gol. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês, meus amigos palmeirenses. Olhe bem. A partir de hoje, eu quero confiar, eu quero acreditar que esse time aí vai evoluir bastante. A gente entende que o time teve uma reformulação, que chegou novos jogadores e muitos jogadores, 7 jogadores, que o Abel Ferreira está passando aí no momento de transição, que ele vai encaixar esse time novamente e o nosso Palmeiras vai voltar a ser aquele Palmeiras que a gente conhece. Olha o Flamengo ontem, o queridinho da mídia, aonde a mídia estava colocando aí o Felipe Luiz como um novo Jorge Jesus, um baita treinador, um baita estudioso, estrategista, pressão lá em cima, muito toque de bola, vai deitar e rolar no futebol brasileiro. Olha o que aconteceu ontem lá no Maracanã, meus amigos palmeirenses. Perdeu para um time que nunca tinha jogado Libertadores da América, na sua primeira participação, Central Córdoba, um time pequenininho, da Argentina, ganhou do Flamengo em pleno Maracanã e chegaram a fazer 2-0. E teve um momento lá que o atacante lá do Central Córdoba saiu cara a cara com o goleiro do Flamengo e ele quis dar uma cavadinha, ele errou ali, a cavadinha foi um pouquinho baixa. Se ele acerta aquela cavadinha ali, era 3-0 pros caras, meus amigos palmeirenses. Olha aí. Muita gente paga pau para o Flamengo. Olha aí o Flamengo aí se complicando na Libertadores da América, meus amigos palmeirenses. E o Palmeiras, 2 jogos, 2 vitórias. Então, eu vou começar a valorizar o nosso time, vou começar a apoiar e acreditar que as coisas vão começar a dar certo no nosso grandioso Palmeiras daqui para frente. É lógico que o futebol tem que melhorar. É lógico que esse time tem que jogar mais. É lógico. A volta do Gustavo Gomes está fazendo muito bem ao nosso grandioso Palmeiras. Esse esquema aí, com 3 zagueiros, com Murilo, Gustavo Gomes e o Bruno Fux também aí fez uma boa partida ontem também, meus amigos palmeirenses. O time do Palmeiras ontem foi muito bem. Eu acho que não teve ali um cara que foi horrível não, meus amigos palmeirenses. O time jogou ali certinho ali, infelizmente não concluiu em gols a jogada que o Palmeiras criou, meus amigos palmeirenses. Então, quero saber a sua opinião. Você concorda aí com essas coisas que eu estou falando? Coloque sua opinião aqui nos comentários, torcedor palmeirense. Então, agora